Fala aí, galera, aqui é o Cidadão X. Galera, fiz uma brincadeira com vocês hoje aqui, uma espécie de experimento, né, com a audiência do canal. Logo de manhã, assim que possível, eu publiquei um vídeo onde eu dizia sobre a redução de salário dos professores. Um esquema que a Câmara Municipal de São Paulo montou, para valorizar os seus professores, diminuindo os seus salários, na desculpa de aumentar a contribuição previdenciária. E logo na sequência, 2 horas depois, eu publiquei um outro vídeo, escrito Uma Linda Amizade, aonde meio que a gente faz uma brincadeira aqui, descontraída e tal, insinuando, de acordo com um vídeo que tem aí pelas redes sociais, que está começando a bombar, sobre uma suposta condição homossexual de um dos filhos do Bolsonaro, que eu nem acredito que seja, é só uma confusão ali na interpretação ou não. Eu acho que o cara tem que ter liberdade para ser viado, se ele quer ser viado. Mas cria um pouco de interesse numa parte da galera aí, porque ele vem de uma família, inclusive com atitudes do próprio Carlos Bolsonaro, o vulgo Carluxo, de que tem orgulho de serem homofóbicos, de criticarem a galera LGBT, de serem sempre numa posição impositiva, agressiva. Eles têm orgulho disso, de acordo com os valores tradicionais de família, que eles dizem hipocritamente respeitar. E o experimento que eu fiz foi o seguinte, mesmo com a diferença de horário entre um vídeo e outro, e os assuntos ali, um ser considerado uma espécie de bobagem, uma brincadeira, uma fofoca, como diz alguns aí, e o outro ser um assunto sério, relacionado à educação, você percebe que o público, a galera, ela gosta mais das bobagens. A galera gosta mais de coisa meio fútil, superficial às vezes. Como, por exemplo, treta, fofoca, uma piadinha. E o assunto sério, que era sobre a redução do salário dos professores, a galera não dá tanta importância. Já dá mais importância quanto a uma insinuação de que o filho do Bolsonaro é homossexual. Só porque ele vive com um primo e tem um poodle. Eu não consigo falar isso sem dar risada. Mas, cara, é isso que eu queria dizer com vocês. A galera se interessa mais pelas coisas que não tem necessidade do que por aquilo que realmente importa. Eu sou um cara super atento com informações, notícias e polêmicas envolvendo o funcionalismo público em geral, assim como principalmente na questão de saúde e educação. Eu acho que a educação é ainda principal entre todos os setores públicos. Porque é daí que forma a opinião pública, é daí que forma essa sociedade, essa geração de pessoas pensantes. Algumas hoje simulam que pensam, devido a essa educação pública que a gente tem. A maioria aqui não tem condições de se educar numa escola particular, e mesmo quando parte para esse rumo, ele já vai ter um objetivo futuro diferente, não vai viver no meio social comum, ele já vai participar de uma outra classe social que não se importa com vídeos do YouTube, por exemplo. E quanto à questão aí envolvendo sobre a condição sexual do filho do Bolsonaro, é bobagem, galera, é brincadeira e tal. Eu dei risada muito falando sobre esse assunto, quando eu vi esse vídeo aí, e resolvi comentar com vocês. E quem sabe um ou outro tem o mesmo tipo de pensamento sobre isso que eu, e vai dar risada também, vai se divertir, vai achar que o negócio é sério, não é e tal. É isso, galera. A ideia aqui é que a galera que acompanha os vídeos do YouTube, ela prioriza as coisas erradas às vezes. Eu não estou dizendo aqui especificamente do meu canal. E olha que eu considero meu canal com um nível intelectual bem superior. Apesar dos haters, dos bolsominions que vêm aqui, é que eu faço uma jogadinha para atrair esses caras e eles não percebem, eles são burros. Mas a galera que acompanha meu canal aqui, eu tento meio que selecionar, nivelar por cima. Apesar de ter que vir desenhar algumas vezes alguns assuntos para os idiotas que insistem em não entender, mesmo assim, galera, eu acho que a nata do pessoal que acompanha meus vídeos aqui está num nível superior à maioria das pessoas. Não porque me acompanha, mas porque se interessa pelo mesmo tipo de notícia que eu estou prestando atenção e repassando com vocês aqui. Quanto às bobagens, futilidades, tipo revista de fofoca, brincadeiras e tal, às vezes é legal, galera, é legal para você se descontrair. Nem só de pressão total, raiva, ódio, vingança a gente pode ver. Tem que dar risada de vez em quando, tem que ficar mais light,
Né? Quanto a se eu fiz alguma piada que incomodou alguns nos comentários, né, sobre o filho do Bolsonaro, o vulgo Carluxo, pois é, galera, é o seguinte, eu não acompanho o politicamente correto, eu não ligo muito para isso daí. Né? Eu respeito minorias, respeito, né, grupos, né, que têm dificuldade em se impor na sociedade, assim como eu quero respeito também, né, sobre as minhas convicções, as minhas condições, as minhas escolhas. Mas é o seguinte, né, o politicamente correto é um mal hoje. E é engraçado que o próprio Bolsonaro, né, bate palma, né, sobre essa postura do próprio governo de direita, né, que não respeitam o politicamente correto, né, desde que seja, né, favorável a eles. Quando é desfavorável a eles adotar um tom politicamente incorreto contra eles, né, no caso, aí eles ficam mordidinhos. Eu cansei de ver piadinhas, né, sobre o pessoal chamando o Haddad, né, de marmita de vagabundo, quando ele ia visitar o Lula na cadeia. Ou seja, a insinuação de que o Haddad ia fazer visita íntima com o Lula, né, e ter uma condição homossexual entre os dois ali, ou muitas vezes disseram sobre a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, que visitava o Lula, né, insinuando que o marido dela era chifrudo, que o Lula estava pegando a Gleisi Hoffmann nas visitas íntimas e tal. É engraçado, né? Essas piadas são legais para eles, aí pode, tá valendo, né, tem liberdade, se dane politicamente correto. Agora, quando você faz uma piada contra eles ficam tudo mordidinho. Isso é uma condição do hipócrita, imoral, né, para estar questionando, duvidando, comentando sobre isso, cara. Fica quieto, você está passando cada vez mais vergonha quando você vem se revoltar contra uma coisa, né, que, tá mexendo com o meu político corrupto de estimação. É isso. Hoje o que você tem muito de frase na internet é meu corrupto de estimação. Antes eles diziam que não tinham corrupto de estimação. E hoje fica mais claro que, na verdade, eles não têm um corrupto de estimação, que no caso seria o Bolsonaro. Na verdade, eles são os pets. Eles são os bichinhos de estimação dos corruptos que eles defendem. Não é aquele cão de guarda que fica bravo quando você chega perto do dono? É mais ou menos isso. O Bolsonaro se comporta dessa forma. Ele protege o seu dono. É absurdo, é bobagem, mas é isso que acontece. E quanto ao sistema educacional, bom, estava tão bom na mão da esquerda, na doutrinação marxista que eles salvaram a gente agora, com a direita no poder, que foi essa doutrinação de esquerda, né, que criou esse monte de homúnculo, esse monte de imbecil, incapaz intelectualmente, que votou na direita. Cara, o desmonte na educação é programático. Eles não querem pessoas pensando, questionando. Lembra quando eles questionaram a questão, né, das aulas de filosofia, que é melhor concentrar em português e matemática? Apesar que nem isso fazem direito. A ideia é o aluno não pensar sozinho. Mas eu odeio Paulo Freire. Nunca leu Paulo Freire, nem entende o que é Paulo Freire. Eu odeio o marxismo cultural na educação. Nunca passou por uma situação de imposição de marxismo cultural, no sistema educacional. Mas está achando que está acontecendo isso. E se exatamente estivesse acontecendo, foi um marxismo cultural muito fraco, muito mal aplicado, porque formou um monte de imbecil que votou no Bolsonaro. Eles foram formados nessa geração de marxismo cultural. Então, cara, não tem nada a ver isso daí. Mas presta atenção no sistema educacional, presta atenção nas notícias que mais têm importância real para a sociedade do que bobagem, fofoca, brincadeira. Faz parte da vida ter contato com esse tipo de coisa sim, dar um pouquinho de espaço para esse tipo de situação, para aliviar um pouco o estresse. Mas eu gostaria muito que o título do vídeo, no qual eu citei lá o problema na educação, reduzindo o salário de professores, tivesse com muito mais audiência do que o outro onde eu questionei a linda amizade entre os primos Bolsonaro. Entendeu a pegada? Algumas vezes eu tenho que recorrer a isso nos meus vídeos, através das tags. Eu tenho que colocar as tags que estão em evidência no momento, pelo assunto abordado. Às vezes eu tenho que fazer jogos de palavras ali, sendo irônico, sarcástico e tal, para atingir o alcance e o interesse de algumas outras pessoas. E nos próprios títulos dos meus vídeos, às vezes eu tenho que colocar a frase de impacto, ou o conteúdo abordado no tema ali do vídeo, ou então eu tenho que fazer um jogo de palavras também no título. Às vezes uma frase com duplo sentido, para enganar os otários. E muitas vezes meu vídeo parece que é direcionado, se você não entendeu, ao babaca que votou na direita, que acreditou no Bolsonaro. A maioria dos meus vídeos, muitas vezes eu faço para um hater, para triturar a mente dele, para meter uma bala na mente desse zumbi, para ele se sentir envergonhado, para ele se sentir atingido, para ele se sentir pequeno, inferior, como ele realmente é, para ele perceber isso, o quão pequeno ele é, o quão imbecil é a sua opinião, o quanto falso são as suas convicções.
Muitos dos meus conteúdos atingem essas pessoas. Então eu faço jogo de palavra, frases de duplo sentido, né, piadinha, sarcasmo, ironia. Né, apesar de que ironia e sarcasmo tem que ter um nível intelectual um pouco superior para entender a real, e eles têm essa dificuldade. Mas é a vida, galera. Mas o experimento era esse. Era só para ver, né, o que interessava mais a galera. E você mesmo pode acompanhar ali pela audiência dos 2 vídeos, né, postos quase ao mesmo tempo, que é decepcionante muitas vezes. Valeu, galera. Vou continuar com meus conteúdos aí, na medida do possível, priorizando os assuntos que me interessam. O canal é meu, posto o que eu quiser. Eu não respondo nem respeito o politicamente correto. E eu sou de verdade. Eu não sou só essa questão da máscara aqui. Aqui é a mente pensando de verdade. Né? Não tem um programinha aqui para defender esse, priorizar aquele, desviar sua atenção para isso, para você não prestar atenção naquilo. Eu falo o que me dá vontade. Valeu.